Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Hoje eu estou mais uma vez aqui no meu quintal, estou aproveitando que não tem chuva, graças a Deus esses dias, né? Não que a chuva não seja boa, mas no momento que a gente está passando, e segundo o que algumas pessoas falam, esse tempo de sol, de calor, é bom. Então vamos aproveitar, porque quando chove também fica ruim de eu vir aqui. E eu gosto muito desse lugar, gosto muito de estar aqui no meu cantinho. E gosto da maneira que Deus fala ao meu coração quando eu estou aqui. E essa noite eu vendo algumas coisas, algumas lembranças que vieram no meu Face. Veio a lembrança da época em que a gente era à frente, né, era pastor de um tabernáculo. E aquilo me trouxe uma lembrança tão boa, porque nós começamos ali do zero, nós carregamos os bancos, nós pintamos o local, desde a letra da frente da igreja, dos símbolos, né, da igreja quadrangular, da qual nós fazemos parte, tudo, tudo, tudo. Então a gente começou bem do zerinho mesmo. E no começo eu lembro que eu pregava apenas para o meu filho e para o meu marido. E com o tempo foi vindo mais gente, pessoas foram participando e nós tivemos muitos momentos com muitas pessoas se alegrando. Pessoas aceitaram Jesus, se reconciliaram, foram batizadas. Então trouxe uma lembrança muito boa de um tempo muito bom que realmente ele não volta, né? O tempo ele não volta, mas tudo serve para que a gente aprenda, para que a gente amadureça. E hoje de manhã, depois de ter passado a noite toda pensando e colocando o desejo no meu coração novamente de estar à frente de obra novamente. Não é fácil, quem tá sabe muito bem do que eu tô falando, não é fácil, porque quando a gente começa é fácil a gente começar numa igreja que já tem vários irmãos, vários grupos missionários. Agora, quando você começa do zero, sem nada, para construir tudo, não é fácil. Você é o que prega, é o que ora, é o que canta, é o que limpa a igreja, é o que decora, é o que tira oferta, é o que faz tudo. Então, é o que tem que estar todos os dias na igreja. Então, era assim que funcionava. E por uma bobagem que hoje eu vejo como bobagem, mas que eu sei que ainda assim não impede dos planos de Deus acontecerem para a minha vida, né? Para a nossa vida, isso serve para a nossa vida de exemplo. Por conta de uma bobagem, de uma palavra, de uma pessoa, de um homem, nós abrimos mão de tudo aquilo que Deus já tinha feito naquele lugar. Porque na época, hoje eu percebo, na época não. Na época só doeu, machucou as palavras, né, daquela pessoa. Mas hoje eu entendo que nós tivemos imaturidade e medo, né? Porque por conta de uma pessoa nós deixamos que tudo aquilo fosse destruído. Sendo que esquecemos que quem estava ao nosso lado, quem estava ali cuidando de tudo era o Deus Todo-Poderoso. Isso não acontece só uma vez na nossa vida, não acontece em só um momento não, né? Porque enquanto eu pensava sobre isso, eu lembrei também de um momento recente, o qual eu quis abrir mão de tudo, aquilo que Deus já estava prometendo para mim, para minha vida, por conta de apenas um momento, né? Às vezes a gente se desespera muito por conta de um momento, por conta daquilo que nos falta naquele momento, né? Na questão da igreja, do tabernáculo, foi um momento que fez com que acabasse tudo. E isso fez eu lembrar de que por um momento quase eu abro mão da restauração da minha família,
da minha vida, do meu casamento, do meu ministério, de tudo aquilo que está envolvido, né? E eu vim para cá, pro meu cantinho, e eu vim orar, pedir perdão para Deus, porque quantas vezes a gente abre mão das nossas bênçãos, daquilo que Deus tem preparado para nós por conta de um momento, né? Um momento que acaba. E aquilo que Deus tem pra gente, não. Ele não acaba, tá? A sua aliança, ela é eterna. As suas promessas, elas são eternas para nossas vidas. E aí a gente precisa, nesse momento, eu volto a falar, tudo aquilo que Deus tem para a tua vida vai se cumprir, independente das bobagens e das burradas que a gente venha a fazer. Mas, enquanto isso, Ele nos observa. Enquanto fazemos as bobagens, as burradas, erramos, pecamos, Ele nos observa para ver como temos agido diante disso tudo. Se voltamos e nos arrependemos, ou se continuamos persistindo no erro. E eu te digo que o que Ele quer é que a gente volte, conheça que errou e se arrependa, né? É essa a vontade dEle, para a minha vida e para a tua vida. E eu pedindo uma palavra para o Senhor, disse, Senhor, fala, mas fala não aquilo que eu preciso ouvir, mas não fala aquilo que eu quero ouvir, né? Na verdade, que a gente sempre quer ouvir, mas fala aquilo que eu preciso ouvir. E aí ele me trouxe aqui no capítulo 32 de Jeremias, né? Eu já tinha lido o capítulo 33 em um outro momento. E, por incrível que pareça, olha, a primeira coisa que eu li quando eu abri, né? Os meus olhos foram direto nisso, com tanta coisa. Eu não foco só numa palavra. Quando eu peço uma palavra para o Senhor, eu não foco apenas num versículo. Eu leio o versículo que vem primeiro, que os meus olhos já vão lá, né? E depois eu leio antes e depois daquele versículo, justamente para que o Senhor, Ele continue falando, Ele continue se revelando. Então eu não posso apenas focar num pedacinho, como eu sempre ensino para vocês, só num versículo apenas, mas entender o porquê que Deus estava falando aquilo. E aí o versículo que veio, logo quando eu pedi a palavra, foi capítulo 32, versículo 26 e 27. E diz assim, então o Senhor me respondeu, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Ah, gente, quando essa palavra veio, só veio reforçar o quanto nós somos medrosos, o quanto ainda nos falta confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Por ter medo e por não confiar, o tabernáculo no passado foi fechado, o qual nós estávamos à frente. Por olhar a situação e ver que nada muda, eu pensei em abrir mão do meu casamento. Por pensarmos e olharmos e vermos que tudo está do jeito que está, com toda essa doença, com o nosso país, com o nosso mundo, da maneira que está. Nós deixamos que o medo, ele seja maior do que a mão do Deus Todo-Poderoso, ao qual cremos e ao qual servimos. E aí eu fui ler um pouquinho antes, né? E não sei na Bíblia de vocês, mas na minha está assim, a oração de Jeremias, que é no capítulo 32 e está no versículo 16 ao 25. E eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Depois que dei a Baruque, filho de Nerias, a escritura de compra, eu orei assim. Ó Senhor, meu Deus, com o teu grande poder e com a tua força, fizestes o céu e a terra.
nada é impossível para ti. Tens sido bondoso para milhares de pessoas, mas também tens castigado os filhos por causa dos pecados dos seus pais. Tu és o grande, o poderoso Deus. O teu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Tu fazes grandes planos e coisas maravilhosas. Tu vês tudo que as pessoas fazem e tratas cada uma de acordo com o seu modo de agir e de viver. Fizestes milagres e maravilhas na terra do Egito e continuas a fazer o mesmo até hoje, tanto em Israel como em todas as outras nações. Por isso, agora és conhecido em toda parte. Tirastes o povo de Israel da terra do Egito por meio do teu poder e da tua força, e por meio de milagres e maravilhas que encheram de terror os nossos inimigos. Destes aos israelitas esta terra boa e rica, como havias prometido aos seus antepassados. Mas quando eles entraram nesta terra e tomaram posse dela, não obedeceram aos teus mandamentos, nem viveram de acordo com os teus ensinamentos. Não fizeram nada daquilo que havias mandado. Por isso, fizeste cair sobre eles toda esta desgraça. Os babilônios construíram rampas de terra em volta das muralhas da cidade, a fim de invadi-la, e agora estão atacando. A guerra, a fome e as doenças vão fazer a cidade cair nas mãos deles. No entanto, Senhor meu Deus, tu me mandaste comprar terras na presença de testemunhas, apesar de os babilônios estarem quase tomando a cidade. Amém? Bom, o que Jeremias ele está querendo nos falar com esta oração, né? Na verdade, ele está orando ao Senhor. Primeiro, ele reconhece aquilo que a palavra veio falar comigo e que eu estou compartilhando com vocês, que Deus, ele é todo-poderoso e o impossível para nós é possível para ele. Quando ele fala, o Senhor meu Deus, com o teu grande poder, ó Senhor meu Deus, com o teu grande poder e com a tua força fizestes o céu e a terra, nada é impossível para ti. Então ele já começa reconhecendo quem Deus é, que ele é todo poderoso e que nada é impossível para ele. E no fim, ele fala sobre as terras que ele comprou, que Deus ordena que ele vá e compre terras, né? Mesmo sabendo que a cidade está sendo invadida por ordem do Senhor, por permissão do Senhor, e que corre o risco de ser tudo destruído. E ele faz questão de pedir para Jeremias que tenham testemunhas na hora dele comprar as terras, né? Muitas das vezes a gente está diante de situações que parece que vai tudo acabar, que parece que não tem mais jeito, que nós olhamos à nossa volta e dizemos assim, é impossível algo acontecer nessa situação ou nesse lugar. E aí Deus nos ordena que façamos algo, que continuemos acreditando e que ainda mais a gente faça com que outras pessoas presenciem isso que temos acreditado, né? Eu vejo através dos meus vídeos que às vezes algumas pessoas questionam, eu já ouvi gente falando para mim, já teve gente que falou para mim que eu queria aparecer, que aquilo era uma palhaçada, que eu estava querendo apenas expor a minha vida e a minha intimidade. E quantas vezes eu fui dormir perguntando, Senhor, é para eu continuar fazendo? E o Senhor continua dizendo sim, né? E às vezes a gente não entende por que as pessoas precisam testemunhar as coisas que fazemos. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas e ele sabe o momento certo de usar tudo isso. Talvez um dia você olhe meus vídeos e veja todas as vezes que eu chorei, que eu compartilhei com vocês momentos. E o dia que todas as promessas que Deus fez para minha vida se cumprirem, você olhe para aquele momento de alegria que eu vou estar passando e depois olhe lá para trás e diga, realmente,
Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso que pode restaurar, pode transformar todas as coisas, todas as situações podem ser mudadas de acordo com a vontade dele. E Jeremias, ele apenas obedeceu. Ele obedeceu aquilo que o Senhor estava ordenando e ele comprou as terras, mesmo sem entender, né, qual o plano do Senhor. E depois, se você continuar lendo, eu não vou ler tudo, mas eu te aconselho a ler, né, porque Deus continua falando com ele a respeito do povo de Israel. Continua alertando de que o povo ele teve chance, ele teve várias oportunidades de reconhecer o seu erro, que foi como eu comecei o vídeo, falando sobre como Deus estava falando ao meu coração, fazendo eu reconhecer que eu tinha errado, que eu tinha falhado, que eu tinha tido medo naquela hora e por conta do meu medo, né? Porque eu volto a dizer sempre, a gente costuma falar do erro do outro. Ah, fechou o tabernáculo por conta de alguma pessoa que falou algo. Não, fechou o tabernáculo porque nós tivemos medo. Nós, naquele momento, não éramos maduros o suficientes para entendermos que Deus estava ao nosso lado e que era apenas uma fase, que aquilo ia passar. Né? Ah, o teu casamento não está dando nada certo. A culpa é do fulano, do ciclano, do beltrano, como eu costumo dizer. A culpa é de todo mundo. É dos amigos, é dos parentes, menos minha. Não. A culpa é nossa, porque nós não tivemos sabedoria o suficiente para percebermos o que estava de errado. E muitas das vezes esquecemos de recorrer àquele que é o Todo-Poderoso. Então, a gente precisa reconhecer. E aquele povo, ele continuava não reconhecendo as coisas erradas que faziam e que desagradavam ao Senhor. E o Senhor continuava tratando aquele povo dessa maneira, trazendo guerra, trazendo doenças, trazendo muitas outras aflições para que o povo reconhecesse quem ele era. E aí eu vou pular continua no capítulo 32, mas eu vou pular. E vou lá para o versículo 38 até o 41. E eu vou ler para vocês o que Deus fala para aquele povo, continua falando para o povo de Israel. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei este único propósito na vida, temer sempre a mim, para o próprio bem deles e dos seus descendentes. Vou fazer com eles esta aliança eterna, tá, gente? Nunca terá fim. Nunca deixarei de lhes fazer o bem. Farei com que me respeitem com sinceridade, para que nunca se afastem de mim. Terei prazer em lhes fazer o bem com todo o meu coração, e com toda a minha alma deixarei que fiquem morando nesta terra. Aí eu quero continuar ainda, porque ele diz assim no capítulo 42. Assim como eu trouxe esta desgraça a este povo, também lhe darei todas as boas coisas que prometi. Eu acho que essa palavra ela não precisa nem ser explicada. Nós precisamos aprender que o único que nós devemos temer é a Deus, e não a situação que a gente enfrenta, que a gente venha a estar passando nesse momento, nem muito menos aquilo que o homem possa falar para cada um de nós. E que precisamos ser sinceros o tempo todo com o Senhor. Ele quer sinceridade do seu povo, ele quer sinceridade do nosso coração. Então, que essa manhã você possa ter aprendido através dessa palavra, assim como eu aprendi, que você possa se voltar nesse momento a Deus e pedir perdão pelas suas falhas, pelos seus medos. Ele conhece, gente, ele conhece a cada um de nós, mais do que a nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe o motivo do teu medo, ele sabe o motivo das tuas burradas, das tuas besteiras, das bobagens que você talvez tenha feito no decorrer desse tempo todo, no meio dessas tribulações que talvez você tenha
passado ou esteja passando como eu. Mas Ele também é fiel naquilo que Ele promete. E se Ele prometeu que da mesma forma que Ele trouxe algo de ruim para a nossa vida, para nos ensinar a reconhecer que Ele é o único que tem poder sobre todas as coisas, da mesma forma, Ele nos promete eternamente cumprir todas as coisas boas que Ele tem para nossas vidas também. Isso inclui tudo aquilo que Ele tem prometido, que vai restaurar, que vai trazer de volta para a tua vida, que vai fazer de bom e de diferente. E eu lembrei de um louvor, né? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Eu estava tentando me lembrar, só lembrava do refrão, mas me lembrei agora, que eu gosto muito, ele é antigo, que diz assim: o meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações. Eu não vou cantar mais não, senão vocês vão... Tá terrível minha voz, tá terrível. Desde ontem, tô com um pouquinho de falta de ar, tá terrível a minha voz. Mas procure lá o louvor, é da Aline Barros, se eu não me engano, e é Deus do Impossível. Ouça ele, escute o que Deus tem para falar ao teu coração essa manhã. Que Ele te dê entendimento, que o Espírito Santo te dê sabedoria, que Ele fale de maneira especial ao teu coração, assim como Ele tem falado ao meu. É o que eu continuo desejando para você, é a mesma coisa que eu desejo para mim. Fique na paz, fique com Deus e tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Até o próximo vídeo.